Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais um sábado, Senhor, menos um dia, Senhor, para que possamos estar na Tua presença definitivamente, Senhor. Aqui está este pequeno, tão pequeno grupo, Senhor, como temos dito, Senhor, periodicamente, Senhor, certamente que um pequeno grupo desprezível e desprezado do ponto de vista social, Senhor, do ponto de vista, Senhor, das igrejas, dos modelos, dos sistemas, das grandiosidades, Senhor, das vitrines do século XX, Senhor. Mas o Teu povo, Senhor, sempre viveu nas catacumbas, Senhor, viveu nos vãos, Senhor, sociais. E nós estamos aqui não sendo diferente de todos os tempos, Senhor, daquele evangelho de 2000 anos atrás, Senhor. Nós nos alegramos por isso, Senhor. Nós ficamos contentes porque fomos conquistados por esta palavra, Senhor. O que nos encanta, Senhor, não são somente os nossos hinos, os nossos instrumentos, porque nós nem mesmo temos muito recurso disso, Senhor, ou para isso, mas o que tem nos encantado, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, é a revelação do Teu Evangelho, Senhor, é saber que em pleno século XX, o Senhor, como fez no passado, Senhor, mandando um profeta para preparar o Teu povo para a Tua primeira vinda, Senhor, que foi João Batista, no espírito de Elias, Senhor, a Tua palavra prometeu e o Senhor cumpriu que novamente o Elias viria, Senhor, para preparar a Tua igreja para a Tua segunda vinda, Senhor. E é isso que nos tem conquistado, Senhor, o velho e antiquado evangelho, Senhor, os velhos e antiquados hinos, Senhor, com estas pessoas no modelo da Tua palavra. Pensa, Senhor, continua nos abençoando, Senhor, dá a cada um segundo que veio aqui procurar, Senhor, aqueles que estejam do outro lado, Senhor, na rádio, no áudio, Senhor, possa o Senhor abençoá-los também, Senhor, pensando e crendo que são sinceros, que estão honestos diante de Ti, buscando algo, no nome amado do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós estamos num dia mais ou menos atípico, né? Porque estamos aí sem a transmissão de vídeo, e alguns irmãos viajando por questões de necessidade, mas nem por isso estamos em falta daquilo que há de essencial para que Deus possa ter o Seu nome honrado e glorificado, né? Independente de transmissão, independente de vídeo, não é? Mas sabedores que a Rádio Princípios está funcionando, não é? Está transmitindo, e com a graça de Deus o áudio, o som da Rádio Princípios tem sido muito bom. Pelo menos as vezes que eu tenho assistido em casa, ouvido, né? A gente percebe que tem uma qualidade muito boa. Mas eu acho que hoje não é diferente, não é? Boa noite aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estejam aí pela internet. Não sabemos quais são, mas certamente que alguns estão aí nos acompanhando, né? Provavelmente aqueles que viajaram devem estar em Belo Horizonte também acompanhando aí pela Rádio Princípios. Hoje aqui nós temos algumas novidades agradáveis, porque eu falava com a Sofia, que cantou agora há pouco, acho que hoje vai ter 2 Sofias na igreja. Ela falou, mas como? Mas tem outra Sofia, outra criança para brincar comigo? Eu falei, não, a outra já é uma moça maior. Mas a doutora Lília, minha querida amiga lá, colega, advogada lá do fórum, com a sua filha Sofia, nossa irmã Lília, irmã Sofia, que estão também já fazendo parte aí do grupo da Rádio Princípios e já têm assistido, né, acompanhado algumas vezes, né? Sejam bem-vindas, Deus as abençoe. Nós não temos, né, muito mármore, não temos muita coisa maravilhosa do ponto de vista de estética, mas Deus tem nos dado a graça dele, desta palavra maravilhosa, desse retorno ao Evangelho do passado, né? Nós nos orgulhamos muito disso. Não só a irmã Lília com a irmã Sofia, mas novamente a irmã Cassinha está aí, né? Dura feito uma cássia, firme feito uma acácia, né? Eu tenho avisado ela, para ela se cuidar, porque se ela
Se ela ficar insistindo nessa ideia, depois ela vai realmente se transformar nessa madeira indestrutível, né? Passar de cássia, que é símbolo de aroma, da árvore daquela madeira aromática, para acácia, que é, aliás, olha que coisa, o tema que nós vamos trabalhar hoje. Não tinha pensado, viu, Cássia? Nós vamos falar sobre alguma coisa relacionada com a arca, né? Feita de madeira acácia. Na verdade, irmãos, por conta de alguns irmãos estarem acompanhando esses temas que estamos trabalhando aí com Apocalipse, a matemática de Deus, né? Então nós pensamos, como hoje está um dia típico, nós não estamos tendo como gravar áudio lá no sistema pela forma usual, né? Estão sendo gravados. Os irmãos que estão ouvindo aí pela Rádio Princípios devem saber disso. Nós estamos aqui nesse improviso tentando gravar o vídeo desta reunião, para que depois a gente possa somar o vídeo, né, com o áudio que a gente conseguir. Eu estou atipicamente com o celular aqui no bolso, está meio estranho, mas eu estou fazendo isso para conseguir um áudio também melhor, né, para a gente unir depois com o vídeo e disponibilizar aí para aqueles que quiserem aí pela internet. Mas nós pensamos em fazer como se fosse uma exceção à caminhada que estávamos fazendo a respeito da matemática de Deus. Como os irmãos viram que sábado passado nós estávamos dando sequência, não é, à semente real que se esconde, que foi escondida na casa de Deus, lá relativamente ao tempo de Acabe, de Jezabel no norte de Israel, mas ao tempo de Atalia, filha de Acabe, filha de Jezabel. Atalia, aquela vovó muito maldosa, que entrou para governar, que matou os filhos do rei de Judá, que eram netos dela, para que ela pudesse entrar e assumir o controle de Judá. Mas os irmãos se lembram, não é? Nós já dizíamos aqui outros dias que ela foi matando os filhos todos, mas ela não conseguiu matar o bebezinho Joás, porque a esposa de Joiada, o sacerdote, a Bíblia fala isso, ela furtou o bebezinho, ele tinha acabado de nascer, levou e escondeu aquela semente real no templo, né? Nós trabalhamos com esta reflexão, vendo a semente real lá em Moisés, naquela fase de Moisés, né? E iríamos então, em princípio, iríamos completar essa questão da semente real escondida na casa de Deus hoje, mas por conta desse aspecto atípico da situação, e também não só por mim, porque hoje, sinceramente, quando eu vi a tia irmã Naná, que está nos ajudando na técnica hoje, com aqueles carrinhos de boi, com a arca feita de acácia em cima, que foi o tema da escolinha dela, o carrinho está ali, né? Eu vi eles mexendo, trabalhando em casa, porque eu ensinar as crianças sobre este episódio opa, fiz uma coisa errada aí. Esse episódio lá de Samuel, né? Nós vamos falar sobre aí, de repente, quando eu vi aquele tanto de carrinho para as crianças, e de repente eu percebi que Deus mudou o quadro. Então falamos, nós vamos seguir o tema da escolinha das crianças de hoje. Nós vamos meditar sobre isso para as crianças grandes do Senhor, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Muito bom. Na verdade, eu quero deixar, hoje não tem como ter ali os registros. As pessoas que estão do outro lado devem estar sentindo alguma dificuldade, porque só tem o áudio, né? Nós não temos como apresentar os versículos, mas já foi anunciado aí no grupo da rádio, a maioria das pessoas está sabendo, e nós vamos daqui a pouco ler as escrituras, para que a gente dê sequência nesse tema que nós vamos falar sobre ele hoje, que está ligado
ao transporte da arca do Senhor por 2 vezes lá atrás, no tempo de Samuel, não é? O tema nosso está aqui, a arca era para ser levada nos ombros dos levitas, e não num carro novo de bois, como aconteceu, e nós vamos ler isto aqui. E a diferença é muito grande. A arca do Senhor foi estabelecida para que só os levitas pudessem transportá-la nos seus ombros. Só a tribo de Levi, especialmente os coatitas, não é? Mas nós vamos ver que os filisteus, mais atrás, criaram uma fórmula diferenciada para transportar a arca, que foi o carrinho de boi, carrinho puxado por 2 vacas, nós conhecemos como carro de boi. Carro de boi você se lembra, né, Charles? O carro de bois, né? E mais para frente nós tivemos um problema muito sério com isso, que o próprio rei Davi caiu nessa de transportar a arca num carro novo também. Vamos ler as escrituras para a gente ganhar algum tempo? Em Números capítulo 7, nós temos 4 escrituras. Números capítulo 7, versículos 4 ao 9, vai mostrar que só os levitas podiam transportar a arca. Só os levitas. Ninguém mais podia, sob pena de morrerem. Né? Nós vamos ler então Números capítulo 7, versículo 4 ao 9, e depois nós vamos ver a arca sendo transportada por 2 vezes em carro de boi. Um carro puxado a primeira vez com vacas e depois com bois. Em 1 Samuel 6, 7 e em 2 Samuel 6, 3, 7. E depois vamos ver um versículo em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Mas vamos por etapa. Número 7, do 4 ao 9. Já acharam, né? Então disse o Senhor a Moisés, ele se referindo ao recebimento por Moisés das ofertas que o povo estava fazendo para aquela ocasião. Recebe-os deles, as ofertas dos príncipes de Israel, para serem utilizados no serviço da tenda da revelação. E os darás aos levitas. Os darás, irmãos, são bois, todas as ofertas que eles trouxeram, Deus mandou dar essas ofertas, entregar isso para os levitas, cada qual segundo o seu serviço. Assim, Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, que era um dos filhos de Levi, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, que era outro filho de Levi, outro levita, segundo o seu serviço, sob as ordens de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas, olha aqui o 9, mas aos filhos de Coate, que também é a terceira equipe dos filhos de Levi, aos coatitas, não deu nenhuma oferta, nem nada. Por quê, irmãos? Porque lhes pertencia o serviço do quê, igreja? Leiam comigo, fala isso comigo. Serviço do quê? De levar a arca ou santuário aonde? Nos ombros. Carregar a arca do Senhor nos ombros. Eles não tiveram nenhuma doação, nenhuma oferta, porque a oferta de Deus para eles era eles carregarem a arca, algumas tradições falam o santuário, nos ombros. E eles tinham que carregar nos ombros. Ninguém mais podia fazer isso. 1 Samuel 6, 7. Os irmãos vão ver que em 1 Samuel 6, 7, depois eu vou comentar sobre isto, foram os filisteus que tinham ficado com a arca, ganhado uma batalha dos hebreus, e os hebreus morreram, 30 mil hebreus, e os filisteus da região de Gaza,
né, levaram a arca para eles, e depois que eles viram que a arca não era coisa deles, porque a arca estava destruindo a igreja deles, estava destruindo o Deus Dagon e tudo mais, lá aquela coisa da palavra de Deus, eles resolveram devolver a arca para os hebreus. Aí, em vez, vocês vão ver olha o que eles fizeram. 1 Samuel 6:7. Eles reuniram os príncipes deles, disseram, como é que a gente faz para ficar livre dessa arca, dessa mensagem de Deus aí? Porque isso aí tem a palavra de Deus, está acabando com a nossa igreja. Que coisa, hein? Aí os príncipes falaram isso, os príncipes dos filisteus. Ora, fazei o que, igreja? Um carro novo. É esse aqui que a irmã Naná apresentou para você, um carro de boi. Fazei um carro novo, tomai 2 vacas que estejam criando, vaca com bezerro novo, hein? Que coisa. Sobre as quais não tenha vindo jugo, atai-as ao carro e levai os seus bezerros de após elas para casa. Nós não vamos ler o resto desse texto, porque depois essas vacas saem levando esse carro em direção a Bet-Semes e para ir para o lado de aonde ela devia ir. Pois bem, isso foram os filisteus que devolveram a arca num carro novo lá uns anos atrás lá. Lá na frente, alguns anos depois, nós vamos ver isso. A arca tinha ficado na casa de Abinadab por mais de 20 anos. Aí Davi resolveu ir buscar a arca para levá-la para Jerusalém. É o que nós vamos ler agora, né? A arca tinha sido levada lá dos filisteus, da região dos filisteus, nesse carro puxado por 2 vacas, né? Um carro novo. Eles fizeram isso, segundo a orientação dos líderes deles. Anos depois, Davi foi pegar essa arca que os filisteus deixaram na região de Queriate Jearim, na casa de Abinadab. Ela ficou mais de 20 anos. Aí Davi foi com o povo lá todinho, uma festa total, para buscar a arca, para levar para Jerusalém. Olha o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 3, 7. Desculpem, 2 Samuel agora. A outra leitura que foi 1 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, 7. Acharam? Agora já é Davi e o povo de hebreu levando a arca da casa de Abinadab com vontade de levá-la para Jerusalém. Olha o que foi. Puseram a arca de Deus aonde, igreja? Um carro novo de novo. O próprio Davi. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Fazia mais de 20 anos que ela estava ali, que os filisteus tinham deixado por ali, que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam esse carro novo. Estavam puxando lá o carro lá. Foram, pois, levando-o da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus. Aiô, filho de Abinadab, estava diante da arca. Agora veja o versículo 5. E Davi, com toda a casa de Israel, o que eles estavam fazendo, irmãos? Chorando, tristes, abatidos? Não. Tocavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, dá até o tipo da madeira aqui dos instrumentos, de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros, símbolos, e aquela festa total que os hebreus faziam para recuperar a arca que tinha estado apreendida pelos filisteus. E eles estavam andando e levando. Quando chegaram à eira de Nacon, às proximidades dessa cidade aqui, Nacon, Uzá, que era filho de Abinadab, estendeu a mão à arca de Deus, que estava sendo puxada por aquele carro novo, e pegou nela. Por quê? Porque ele queria destruir, estragar a arca? Não. O que a Bíblia fala? Porque os bois tropeçaram. Os bois que estavam puxando o carro, eles tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E o que aconteceu com Uzá, irmãos? Morreu ali junto à arca de Deus. Vocês entenderam isso?
Quando os bois tropeçaram, o carro balançou, Uzá achou que a arca podia cair, e ele falou: é a arca do meu Deus, a palavra de Deus está aí dentro, e eu vou proteger essa arca, e pôs a mão para segurar a arca. Olha o que aconteceu com ele. Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Que coisa. Agora o último versículo, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Os irmãos estão percebendo como a fórmula, o modo de carregar a arca fez total diferença na vida dessas pessoas, né? Lucas 9, 23 fala da arca também, mas em um outro formato da arca. Em seguida dizia, é Jesus, né, a todos: se alguém quer vir após mim, eu vou na frente, se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua arca para carregar. Toma cada dia a sua arca, não, agora ele fala a sua cruz e siga-me. Entenderam isso? A cada dia, todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a sua arca, carregue a arca nas costas e siga-me. Os irmãos podem se sentar. Deus possa nos permitir uma rápida reflexão, tanto quanto possível, para que nós possamos extrair aquilo que Ele possa permitir a respeito disso. Irmãos, eu estava pensando comigo que eu iria meio que saltar, né, a reflexão sobre Joás, a semente de Deus escondida na casa, a semente real escondida na casa de Deus, mas logo Deus vem, olha que coisa maravilhosa, Deus vem e mostra, você não está saltando muita coisa não. Por que não está saltando? Porque a semente real escondida na casa de Deus é um tema que nós estamos vendo dentro da matemática de Deus, dentro do Apocalipse, a matemática de Deus. Por quê? Quem se lembra? Nós estamos vendo desde Gênesis, quem tem acompanhado, né, o que é que tem acontecido a cada 7 eras na história do povo de Deus, desde Gênesis, não é? De Adão até Enoque, 7 gerações, da serpente até Lameque, paralelamente 7 gerações. Sempre na 7ª era tem um destaque, tem acontecimentos tremendos dentro da Bíblia. Isso aconteceu lá atrás, quando terminou aquela era, quando chegou em Lameque, quando chegou em Enoque do outro lado. Enoque foi arrebatado de um lado, Lameque passou e enfrentou aquela turma, aquela geração dele, Lameque, logo Matusalém, por ali, e aí entrou a geração do caos, do dilúvio, na 7ª era. Estou fazendo uma rápida recordação. Por quê? Porque nós vamos ver que nós estamos na 7ª era de novo aqui, nessa história dessas arcas aqui. Depois nós vimos a história de Moisés, a mesma coisa, de Abraão, porque terminou o dilúvio, o que começa? Começa Abraão, depois de Noé, logo em seguida a Bíblia vem com Abraão, capítulo 12 de Gênesis, dali para frente. Então são mais 7 gerações, de Abraão até Arão, que é o pai de Moisés, e aí nós temos de novo uma 7ª era, com acontecimentos extraordinários na vida do povo e do planeta e do sistema humano, que foi o que aconteceu na 7ª era, na geração de Moisés. Estão lembrados disso? Moisés, um profeta de Deus, um povo de Deus escravizado no Egito, e Deus manda um profeta, esconde a semente dele na casa por 3 meses, esconde a semente real, o profeta, na casa de Faraó, se lembram disso? Até ele crescer e ficar grande, e o próprio Deus usa Moisés para tirar o povo dele do Egito e levá-los para a terra prometida. Isso na 7ª geração, depois de Abraão até Moisés. Sempre na 7ª geração, na 7ª era, ou na 7ª etapa dessa matemática perfeita de Deus. Há acontecimentos tremendos para o povo de Deus,
como para aqueles que também não se encaixam no mundo do povo de Deus. Ora, que coisa, porque quando eu fui pensar que, ao meditar sobre essa questão da arca aqui, eu pensei que eu fosse dar uma volta e deixar para a semana que vem a questão da sequência desse tema aí, que envolve a matemática de Deus. Logo o Senhor falou, você está enganado, você não está pulando não, você é que pensou que ia pular, mas não vai. Por que que eu não vou? Porque este acontecimento dos filisteus ficando com a arca da palavra e depois devolvendo a arca através desses carros, de fazer um carro de boi novo para devolver a arca para os hebreus, que nós vamos falar um pouquinho disso. Isso aconteceu quando, irmãos? Filisteus, no tempo de quem? De novo na 7ª geração. Depois de Moisés, você conta 7 gerações e nós vamos cair em Davi. Sabe onde está isso? Quem se lembra? Mateus, capítulo 1, versículo 17. De 14 em 14, de 7 em 7 gerações. Se lembram disso? Então, de Moisés até Davi, que é esse período aqui que nós estamos meditando, que aconteceram esses fatos, nós temos novamente uma situação de 7ª geração, de 7ª era, de 7ª etapa, não importa o nome. O profeta de Deus fala isso, que as 7 eras, inclusive os 7 selos, se você os procura, você vai encontrá-los durante toda a Escritura, durante toda a história bíblica. É um círculo que vai se repetindo, com uma observação, de novo, eu repito essa observação, sempre na 7ª era é a hora de um acontecimento fatal, fundamental, definitivo para o povo de Deus, como para aqueles que se dizem cristãos, mas que na verdade negam a eficácia da palavra de Deus. Ora, aqui nós estamos nesse tempo de novo, porque é o tempo. Vejam, irmãos, depois de Moisés, não teve mais profeta na terra. Aí entra o período de quem? Entra aquele período de Josué introduzindo o povo na terra prometida. Josué não era um profeta, propriamente. Josué é o símbolo do próprio Espírito Santo. O profeta Moisés se foi e o Espírito de Deus introduzindo o povo no descanso que era a terra prometida, né? Aí passa aquele longo período, não tem profeta, não tem profeta. Se olharmos, nós vamos cair no tempo dos juízes. Aí vem mais 300 anos sem profeta na terra. E se nós olharmos no finalzinho do livro dos juízes, leiam em casa depois, eu posso dizer que talvez o último versículo do último capítulo de Juízes, ele se encerra mais ou menos dizendo assim, que é esse tempo aqui, que a hora que está um caos total. O último versículo de Juízes, se eu não estou equivocado, vai dizer isso. E o povo fazia o que queria naquele tempo, porque não tinha rei, não tinha nada, não tinha controle. Era uma situação caótica. Leiam em casa depois o restinho, os 3 últimos capítulos de Juízes, que é o tempo que introduz essa história que nós estamos olhando aqui, que é a 7ª geração, que vai entrar o tempo de Davi, que é o tempo da igreja. Vejam, irmãos, um tempo de caos. Eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas essa ocasião, com anos e anos e dezenas de anos sem profeta na terra, o que a Bíblia fala? Cessadas as profecias, o povo se corrompe. Sem profeta na terra. Cessadas as profecias, as igrejas tomam conta do sistema. Os fariseus tomam conta, os saduceus, e todos eles, né? Na verdade, nós vemos que o livro dos Juízes, no finalzinho dele, que vem, olha que coisa, depois de Juízes, nós vamos ver que vem logo a história, que aparece o livro de Ruth, que é uma abertura, que é a glória, no meio do caos total, de um tempo que faziam o que queriam, porque não havia rei, porque não havia profeta, porque estava lotado de religião na terra prometida, mas nada de Deus. Eles faziam o que queriam, agiam da maneira que queriam, não é? Estavam com a violência terrível. Leiam em casa.
da tribo de Benjamim houve brigas internas dentro das religiões, porque Benjamim brigou com a outra tribo de Israel, e eles queriam destruir. Por quê? Porque eles chegaram a um ponto de destruir, de marcar, um levita lá, um homem lá, a Bíblia mostra aí que ele chegou ao ponto de esquartejar a mulher dele, e mandar para os cantos de Israel, para mostrar a violência que tinham feito, porque homens e mais homens, quem que se lembram? Estuprando e abusando dela lá na casa onde ela estava, lá naquele lugar onde ele tinha ido passear. Leia um finalzinho de Juízes depois, precisa ler a Bíblia. As religiões não conhecem a Bíblia, por isso eles conhecem dogmas, credos, etc. Aí nessas horas eles não conseguem entender esses tipos de Deus, porque Deus vem tentando mostrar, irmãos, essa era que nós estamos vivendo, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer daqui um dia ou dois, ou uma semana, ou um mês, ou um ano. Ele vem tentando mostrar isso desde o tempo de Gênesis. Amém. Ele vem mostrando nos tipos dele, na sombra do Velho Testamento. Por quê? Para que o povo dele não seja pego despercebido. Mas ele faz de que maneira? Que jeito que Deus mostra para o povo dele? Mestre, o povo não está entendendo nada dessas parábolas do Senhor. Lembra disso com Jesus? Graças te dou, Pai, porque o Senhor mantém estas coisas escondidas dos teólogos, das religiões, dos sábios entendidos, mas mostra estas coisas para os meus pequeninos, pelas pessoas simples que amam a minha palavra. Por isso que Jesus falou através de parábolas, e 7 eras, e 7 períodos, etc, etc. As religiões ficam por aí, não sei o quê. E Deus, nos bastidores, vai abrindo e rasgando as Escrituras e mostrando para a geração santa, para a nação eleita que Ele tem na terra. Que coisa maravilhosa. Ora, eu estou dizendo que está se repetindo a 7ª era, no tempo dos juízes, que entra o quê? Que entra o sinal da luz. Deus dá um sinal tremendo no tempo dos juízes. Porque que você vê um livrinho pequenininho com a mais bela história que a Bíblia mostra? Até mesmo de romantismo. Que livrinho que é? De Ruth. Ruth e o parente redentor Boaz. Bem nesse auge do caos desta era. Deus vem e faz assim, ó. Acende uma luz assim, ó. Porque Ruth é uma historinha. Coisinha assim, ó. Mas Deus estava mostrando tudo, que naquele tempo do livro dos juízes, naquele tempo que já não tinha profeta depois de Moisés, que estava um caos na terra, naquela 7ª geração depois de Moisés, naquela 7ª etapa, quando tudo de novo estava um caos, como esteve nas outras 7ª eras, quando estava tudo naquela forma de violência, de agressividade, de religiões brigando umas com as outras, e a minha maior, a minha melhor, e na minha tem mais hinos bonitos, na minha tem teclados, tem não sei o quê, naquele caos todo, naquela situação de beligerância, naquele caos todo, Deus vem e acende uma luz com Ruth a Moabita e Boaz, o parente redentor. Mas não só isso, ele acende esta luz e em seguida, o que é que você vê? Qual que é o próximo livro que chega? Samuel. Aí nasce aquele moço, aquele menino, um profeta de novo na terra, depois de tantos anos sem profeta. Aí vem aquele menino, aquele rapaz. Aí vem Samuel, o profeta, nesse mesmo contexto, esse mesmo contexto da igreja de Eli, o sacerdote Eli, e seus filhos religiosos, sacerdotes e corruptos espiritualmente. Já leram isso na Bíblia? Hofni e Finéias. Vejam o que a Bíblia fala, o que esses sacerdotes, filhos de Eli, faziam com a religião de Israel, lá no tabernáculo de Siló. Vejam lá, eles pegavam o sacrifício, que o povo levava a ovelha, levava aquilo, e na hora que o povo levava aquilo lá para o tabernáculo, que estava na região de Siló, não é? O que Hofni e esse Finéias fazia? Com o conhecimento, consciência e consentimento da igreja do sacerdote Eli. Veja o que as igrejas sempre fizeram no passado, a mesma coisa que elas fazem hoje.
que eles faziam? Eles iam lá e os emissários deles iam, quando o pessoal deixava o sacrifício, a Bíblia fala, eles iam com um garfo de 3 dentes e queriam tirar o sacrifício oferecido no altar de sacrifício. Queriam, não tiravam. E quem estava ali oferecendo o sacrifício falava, mas moço, não faz isso. Isso aqui é ordem de Deus, é assim diz o Senhor. Isso aqui tem que é trazido para sacrifício. Teve gente que trouxe aqui para oferecer no altar, como holocausto. E o emissário falava, não, o sacerdote falou que não tem esse negócio não. Pode daí que se você não entregar a carne para levar para ele comer em casa, nós vamos pegar na marra. Está escrito isso lá. Está lá em Samuel. O sacerdote que estava ali tentando fazer a oferta, ele falou, mas então faz uma coisa, espera pelo menos queimar a gordura, porque foi o assim diz o Senhor disse, a gordura tem que ser queimada aqui, deixa queimar a gordura, depois então vocês levam a carne. Ele falou, nada disso, daqui leva. E eles foram fazendo isso. Mas não só isso, leiam na sua Bíblia, olha o tempo que a religião estava, olha o estado da 7ª era, até então sem profeta, de novo, por anos na terra, sem profeta. Olha o que mais que eles faziam, leiam na Bíblia, eles iam para o templo, na região do templo, os sacerdotes, eu estou falando de religiosos, vocês estão entendendo isso? Eles pegavam aquelas moças, levavam para o templo para prostituir-se. A Bíblia chama de prostituição cultural, que viria mais para frente, porque a religião não era suficiente para atrair o povo, não era suficiente para exercer atrativos, então a palavra de Deus não era suficiente, eles tinham que arranjar produção extra, movimentos extra, e mais movimento tal, e jogral, e acampamento, e não sei o que, para manter o povo chamado de Deus próximo da igreja. Então os filhos de Eli, Hofni, Finéias, e eles faziam até esse tipo de coisa. Aquilo ficou normal, irmãos. Leiam Samuel, eles usavam o povo, não era eles só não, eles transformaram o abuso, a utilização, a prática até sexual, o desrespeito à casa de Deus, às coisas de Deus, o povo entrou naquilo como uma normalidade. Mas quando a igreja está num ponto desse, de total desrespeito, como as igrejas de hoje estão, como as religiões de hoje estão, com pessoas honestas, sinceras, desesperados nessas igrejas por aí, mas não sabem o que está acontecendo, porque eles não suportam o desrespeito, a afronta nas roupas, nas modas, as pessoas que mal aguentam terminar o culto para ir ver um programa qualquer, para ver uma televisão, roupas indignas, indecentes, total desrespeito, assim como aconteceu lá, que a igreja estava num caos total. O que Deus faz? Nasce aí, profetinha Samuel, apressa aí, cresce para você chamar a minha igreja de volta na posição da palavra original. E Samuel cresceu, e nasceu Samuel de cá, com a igreja de Davi, ungido por ele, mas no mesmo tempo do profeta Samuel, tinha a igreja de Davi de cá, mas tinha a igreja de Eli, seus religiosos corruptos, Hofni e Finéias, e o próprio Saul. Igreja deles de cá, a igreja de Davi de cá, e um profeta no meio dessa história. Vocês estão entendendo como que aconteceu na 7ª era? Quando a igreja está num caos, aonde isso tudo chegou e chega. Ora, da mesma maneira que Deus fez naquela 7ª era, dentro daquele mesmo caos, dentro daquela mesma bagunça religiosa que estava, com aquele desrespeito dentro das igrejas e fora, com modas, com todo tipo de comportamento, aquilo que aconteceu lá, acontece bem hoje. É só sair aí. Eu não falo isso por mal, irmãos. Eu falo isso como constatação de uma realidade. As igrejas do século XX, a situação de um modo geral, ressalvar das pessoas honestas que estão dentro delas, chorando e gemendo. Esta semana teve no meu trabalho, eu não lembro o nome dele agora, trabalho, seu colega lá, um pastor de uma igreja dessas falando, o povo está gemendo, mas não sabe o que está acontecendo, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Pastor da Assembleia, não sei qual delas aí, rapaz novo,
Vejam vocês, mas mesmo do jeito que aconteceu lá, agora o povo está gemendo aqui, o povo desesperado dentro dessas religiões, os verdadeiros filhos de Deus que estão aí chorando e gemendo, isso não está bem, isso não está correto, isso não está certo, o que eu faço, o que eu faço? Deus de novo faz vir um profeta no século 20 para trazer essa palavra de volta, não uma nova religião, não uma nova placa de igreja, não uma nova denominação, mas o retorno à palavra original. Amém. A verdadeira palavra original. Cânticos originais, tudo original, naquele modelo limpo, puro, cristalino, simples do verdadeiro evangelho. Que coisa, meu Deus. Mas não é um homem inventado, criado por quem quer que seja, não, com promessas na Bíblia. Que coisa maravilha, coisa maravilhosa. Mas o que mais que aconteceu? O que mais que nós tiramos disso aqui, irmãos? Bem no tempo. Eu falo isso, irmãos, para a gente identificar o tempo em que estamos vivendo. Nós temos que enxergar, conhecer a hora em que estamos vivendo. É para isso que nós estamos aqui. Porque quando você sabe quantas horas são, você não perde o ônibus, você não perde a jardineira, você não perde o avião, a mamãe não perde o horário do almoço, as crianças não perdem a escola, mas quando você não sabe a hora, você perde tudo. Agora, tem um povo na terra que está sabendo a hora de Deus para não perder o arrebatamento de Deus. Está se preparando, fazendo isso aqui, negando-se a si mesmo e carregando a arca nas costas. Vocês entenderam isso? Os filisteus, quando ficaram com a arca da palavra, os filisteus eram religiosos, eles tinham o Baal, o Dagon deles, e eles ganharam a batalha, porque Israel caiu, irmãos, foi um caos. Por que caiu? Por causa da corrupção de Eli, dos filhos de Eli, aquele caos de Eli com seus filhos, aquela religião nojenta conduziu Israel, a igreja de Deus, misturar-se e virar um caos naquela situação. Corrupção espiritual, eu quero dizer, que é o que nós vivemos hoje. Bem, o que acontece? A religião dos filisteus, achando que estava muito bem, levaram a palavra de Deus para eles. Agora pegamos a arca desse povo de Israel, vamos levar para nós. Agora está conosco. Porque eles tinham noção, a Bíblia fala, quando esse povo estava lá, esse Deus deles abriu o Egito, abriu o Mar Vermelho, esse Deus deles, os filisteus falam, esse Deus desse Israel abriu o Mar Vermelho, esse Deus deles derrubou o Egito. Agora nós pegamos a arca dele, nós estamos com tudo, porque nós já temos nosso Deus Dagon, agora a gente vai pôr a nossa arca, essa arca deles e Deus deles, junta com os deuses nossos, nós vamos ser invencíveis. E levaram a arca e puseram na casa do Deus Dagon. Mas quando eles chegaram de madrugada, a arca estava quietinha no lugar, mas aquela estátua de Dagon estava pranchada e quebrada e jogada naquele lugar. Eles falaram, o que é isso que está acontecendo? Isso é coincidência, não sei o que, vamos ver de novo. E outra madrugada, acertaram o Deus Dagon, puseram lá, e aquela arquinha lá dentro, com a escritura, com as tábuas da lei, com a palavra de Deus lá dentro, lá no templo. Quando eles levantaram de madrugada, leiam a sua Bíblia, quando eles levantaram de novo, o Deus das religiões, o Deus Dagon, caído, rebentado com a sua cabeça, com as mãos cortadas. Aí disseram, nós não damos conta de deixar esta arca com esta palavra de Deus na nossa religião, na nossa denominação, que vai acabar com a nossa igreja, vai fechar a nossa igreja. Se esse pregador dessa mensagem, desse evangelho, desse Deus dos hebreus, está falando de vestido, falando para as nossas irmãs usar cabelo, não sei o que, usar hinos, estar não sei o que, vai acabar a nossa igreja. Falar, acaba as suas, mas não acaba a igreja de Deus. Não acaba a igreja de Deus. Pode acabar com elas, pode fechar, deixa eles encherem-se de pessoas, deixa eles ficarem gordos com a gordura que eles pegaram do templo para comer lá com eles, Finéias e aqueles sacerdotes. Eles ficam gordos, mas balofos. São igrejas gordas, cheias, mas balofas, doentias, porque o povinho de Deus é raquítico, pobrinho, miserável, magrinho, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Os corpos dessas irmãs, as roupas desses irmãos, o modelo deles é de um raquitismo aparente, mas a alma deles está cheia do Espírito de Deus. Eles dão a vida por esta palavra, assim como o povo de Deus sempre deu. Amém. Estão entendendo isso, irmãos? Que coisa. Irmãos,
Vocês viram Deus dizer no Levítico: cada tribo de levita tinha uma atribuição no templo. Levi era o sacerdote. Os filhos de Levi, Gerson, Merari e Coate, os principais, cada um com uma missão. Preste atenção nisso. Leiam estas coisas nos primeiros capítulos de Números. Quem não entrar pelos tipos e sombras do Velho Testamento com revelação profética, nunca vai enxergar a luz clara do Novo Testamento de Jesus. Nunca vai. Mas quem puder, pela revelação profética, enxergar esses tipos, sabe quantas horas são, sabe o tempo que está vivendo, sabe que está se preparando para a eternidade verdadeiramente, né? Vejam vocês. Só tomar um pouquinho de água. Os irmãos percebam como os fatos se repetem. Porque lá em Números, Deus estabeleceu: Gersonitas, vocês têm que fazer, vocês cuidam dessa parte do templo. Quando for mudar do templo, não, era o tabernáculo, nômade lá no deserto. Vocês, quando for mudar, que a coluna de fogo virar para cá, para lá, seguir, um grupo deles, Gersonitas, cuidava da parte de cortina, tirava aquelas coisas todas, etc. Só os Gersonitas. Os outros, os Meraritas, os filhos de Merari, a Bíblia fala isso, no começo ali até lá para o 7, 8º capítulo de Números. Vocês, Meraritas, vocês vão cuidar das tábuas do templo, das bases da tábua, vocês vão carregar, embrulhar assim. Irmãos, Deus dava com detalhe o que eles tinham que fazer. Com detalhe. Que jeito que vocês vão fazer para vocês conduzirem o tabernáculo na hora de mudar de lugar. E vocês, coatitas, vocês vão ficar com... o que nós lemos aqui? Vocês vão ficar com a incumbência de carregar as coisas sagradas do templo. Vocês vão lá, pegam um pano azul púrpura, pega as coisas do lugar santo, pega os cálices, pega aquela... como é que chama isso aqui? O candelabro, os pães da proposição, embrulha tudo aquilo direitinho, põe certinho do jeito que eu estou mandando, diz o Senhor para Moisés. Embrulha os detalhes. Deus deu com detalhe. Olha, irmãos, se vocês lerem, ele fala até como que o embrulhozinho tinha que ser feito. E vocês, coatistas, vão fazer o quê? Aí vocês, depois que embrulhar as coisas do lugar santíssimo, aquelas coisas todas do pão da preposição, os talheres, aquelas coisas, aí vocês vão levar, vocês vão carregar nos ombros a arca que contém a minha palavra, coatistas. Isso é assim, diz o Senhor. Levita, coatita, levita, está ordenado para vocês carregar a minha palavra, carregar a arca nos teus ombros. Está escrito isso, irmãos? Nós lemos isso, irmãos? Amém. Que coisa. Mas os filisteus, negócio aí de não sei quem lá que tem que carregar nos ombros, não sei quem que tem que levar não sei o quê. Isso aí não tem nada a ver conosco, não. Na nossa igreja pode ser diferente. Ara. O que os filisteus fizeram? Vocês sabem, quando a arca ficou com eles, depois que eles derrotaram os hebreus, e ela ficou lá mais ou menos um ano, 7, 8 meses, e mandava de uma cidade para outra, e enchia aquele povo de hemorroidas ulcerosas e doenças, e eles foram ficando desesperados. Não, manda lá para Ecrã, vai lá para Ecrã, para aquele outro lugar lá, e muita doença e muita coisa. E chegou num ponto que as religiões dos filisteus disseram: nós não damos conta de
de ter que conviver com a ideia dessa mensagem, dessa palavra de Deus aqui no nosso meio. Devolve esse negócio para esse povo, lá dessa mensagem maluca, viu, irmão Diego? Lá desse maluco, lá desses porões. Esse negócio nós não damos conta, não. Nós damos conta de cantar funk, rock, nós damos conta de terminar o culto e assistir o Lola não sei o que está agora aí. Vocês sabiam que nesse momento tem irmãos e irmãs, está cheio de evangélicos lá dizendo glória a Deus, etc. Tem, eu sei que tem, eu vi, eu sei, mas não é só que não, tem carnaval santo, tem tudo quanto é coisa, santo entre aspas. Estão entendendo, irmãos? Os filisteus também disseram, não, peraí, nós vamos ter que devolver essa arca com todo o respeito, reunir os líderes deles, os principais religiosos deles, que jeito que a gente tem que fazer para devolver essa arca? Aí eles falaram assim, olha, nós temos que mandar ofertas, tudo igual a Bíblia fala, ofertas de ouro e coisas para pôr junto com a arca, e nós vamos fazer uma coisa, nós vamos caprichar nessa coisa agora, nós vamos fazer um carro novo para levar a arca, põe a arca dentro do carro novo, pega 2 vacas de bezerro, coisa maravilhosa que é isso, pega 2 vacas com bezerro, amarra, prende a vaca no carro e leva o bezerrinho dela para um lado lá, leva para casa deles. Está isso na Bíblia, irmãos? Vocês já leram na Bíblia? Por quê, irmãos? Porque eles mesmos fizeram um teste. Qualquer vaca com bezerro novo, se você pode pôr o que você puser nela, amarrar não sei o que, mas se ela viu que o bebezinho dela está num canto, ela vai para aquele lado, ela vai para aquele canto, ela vai aonde está o bebê dela. Isso é absolutamente natural. Qualquer pecuarista, qualquer fazendeiro sitiante sabe disso. Solta o bezerro e põe a vaca solta lá. Não foi boi nessa primeira parte, foi vaca com bezerros novos. Aí solta a vaca. Soltaram a vaca. E os bezerrinhos foram para a vaca sabia, viu que foi tirado o bezerro. O que a Bíblia fala que aconteceu com a vaca? Ela pegou, puxando a arca, foi correndo atrás dos bebezinhos delas? Não foi não. A Bíblia fala que ela seguiu a estrada dura e difícil de Batsemes na direção de Israel para levar a arca para aqueles que tinham o direito dessa palavra, que é aqueles que criam nela. Irmãos amados meus, as religiões, se deixar por conta delas, elas trocam os caminhos delas, vão para todos os rumos, para todos os programas de televisão, levando essa Bíblia debaixo do braço, levando não sei na onde, eles vão lá para as televisões, para os programas, etc. Mas até as vacas, até os animais, quando sabem, Deus mostra para eles que eles estão com a palavra ali atrás, ela despreza o próprio bebezinho dela para levar a palavra para o lugar aonde ela tinha que ir. Leia na sua Bíblia, a Bíblia fala que aquelas vacas foram berrando, mugindo de dor, porque os filhotinhos tinham ficado, mas elas tinham um compromisso que os homens, que os religiosos não têm, que é levar a palavra de Deus no lugar para onde ela tem que estar, que é lá no meio do povo de Deus. Que coisa, irmãos. Mas um carro novo, e a arca foi, e ficou lá na casa de Abinadab. Quando entrou na região de Israel, lá na região de Kiriat Jearim, lá, aquele povo hebreu viu aquelas 2 vacas com aquele carro levando a arca, eles já fizeram, meu Deus, fizeram festa. E a arca ficou na casa de Abinadab mais ou menos uns 20 anos. Olha aqui onde eu vou chegar para encerrar com isto. Vê se isso é brincadeira. Vê aonde isto chega. Lá um tempo daquele, Davi sabia que a arca estava na região de Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Sabia, estava lá já há 20 anos, mas lá não era o lugar dela. Lá não era o lugar da casa dele. Aí Davi marcou, falou: povo de Israel, venham comigo, vão junto comigo, porque nós vamos lá na região de Kiriat Jearim, nós vamos juntos buscar a palavra de Deus, a arca, para trazer para Jerusalém. Nós vamos para lá, vamos buscar, porque está lá por causa daquelas histórias dos filisteus anos atrás. Vamos lá buscar a arca. E foram, irmãos. E foram. Hein? Segundo Samuel 6, 3 e 7. Foram.
Mas o que Davi fez? Olha que coisa, presta atenção nisso, meus irmãos. Presta atenção para que vocês entendam, para que nós entendamos, se mesmo os Davis da vida cometem coisas como essa, e falhas como essa, imagine por aí o mundo religioso. Porque Davi, quando foi lá para buscar a arca, que a Bíblia fala em 2 Samuel 6,3, ele levou coatitas, ele levou levitas para trazer a arca nos ombros. A Bíblia fala de novo, que Davi, vocês leram aí, não leram? Vou ler de novo. 2 Samuel 6, 3, 7, Davi, puseram a arca de Deus de novo num carro novo. Olha, irmãos, no tempo final, na 7ª era, o tamanho da influência do espírito das religiões filisteias. Estão entendendo isso? O próprio Davi, estavam tão empolgados com o negócio deles lá, que fizeram exatamente como as religiões tinham feito, que os filisteus fizeram. Essa história do carro novo está lá no 1 Samuel 6, 7, que vocês leram. Anos depois, Davi foi levar a arca para Jerusalém, da casa de Abinadab, fez a mesma coisa, pôs a arca num carro novo, agora puxado por bois, e foi levado. E foi o Aioabe na frente, cuidando dos bois, e o Uzá, filho de Abinadab, ali atrás, perto da arca. Num carro de boi, no carro novo. Modelo de quem, irmãos? Modelo de Deus, essa forma de transportar a palavra? Modelo do Senhor? Não. Modelo das religiões filisteias. Um carro novo, da mesma forma, porque os filisteus falaram isto. Fizeram uma coisa para se dar bem, porque conosco a nossa igreja é muito melhor, mas vamos fazer um carro novo para levar essa palavra de Deus. Vamos fazer uma igreja nova. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vamos fazer uma coisa boa, maior, poderosa, um templo de não sei quantos milhões de dólares. Vamos encher não sei o quê. Que coisa, irmãos. Davi fez isso, e lá vai um filho de Abinadab na frente e o Uzá atrás, ali cuidando. E o que a Bíblia fala naquele versículo 5? E o povo cantando, e Davi pulando, e harpas, e cantavam, e se alegravam, etc, aquela festa, porque a arca com a palavra de Deus estava voltando para o lugar de origem, que era Jerusalém, e aquela festança, e pula, e de repente um dos bois tropeçam, o que a Bíblia fala? Tropeça, o carro dá uma mexida, o Uzá, filho de Abinadab, na casa de quem a arca tinha ficado 20 anos, abençoando aquele povo, o filho dele, Uzá, todo cheio de boa intenção, nossa arca vai cair, aí dentro tem a palavra de Deus, e vai cair, vai despencar. A Bíblia fala que ele pôs a mão para segurar, para evitar que a arca caísse. O que aconteceu, meus irmãos? Essa boa intenção de Uzá, que era um legítimo cristão verdadeiro, um filho de Deus, de escola. O que a Bíblia fala que aconteceu com ele? Ele morreu. O Senhor se irou e feriu, porque o Senhor disse: é assim diz o Senhor, Davi, é assim diz o Senhor, Moisés, a minha arca tinha que ser levada nos ombros dos meus levitas, não em carro de boi. E Uzá não era um levita. Lá em Números está dizendo que se não for um levita, nem podia pôr a mão e nem podia olhar para dentro da arca. Agora as religiões não dão atenção para esses detalhes da minha palavra, eles dão atenção para os dogmas, para o jeito que a igreja fala, que o estatuto fala. Mas eu disse: assim diz o Senhor. Se eu dei um modelo para carregar a arca, há de ser daquela forma, porque se você não conduz a minha palavra, passa os céus, passa a terra, mas da minha palavra não passa nem um tio. Vocês entenderam isso, irmãos? Mas eles pegaram o modelo de transportar a palavra de Deus num carro confortável, transportar a palavra de Deus numa coisa boa. Não, irmãos, veja se não é isso hoje. Levar este evangelho, levar, que é o que as igrejas fazem, transportam, porque eles estão com a Bíblia para baixo para cima, eles levam essas escrituras, levam não sei para cá, levam para não sei para a África, vão não sei para onde, vão de avião, vão desta forma, vão daquela, eles estão todavia transportando a palavra de Deus. Não, leva num carro, num avião bom, um avião novo, não sei o que. Eles fazem
agem desta forma. Mas Deus disse, mas não é assim que eu quero. Eu não quero a minha palavra sendo transportada nas modernidades, nas fórmulas modernas da igreja, nos modos modernos, nos veículos modernos da igreja. A minha palavra, que é a arca, tem que ser transportada nos ombros, nos lombos dos meus levitas. Quem são os levitas? São os sacerdotes de Deus. O que 1 Pedro 2,26 fala? Vós sois o sacerdócio real, vós sois a geração eleita. As igrejas, as religiões, eles buscam a Deus para que Deus carregue eles, para que Deus leve eles nas costas, me dando carro, me dando bicicleta, me dando emprego, me dando isso, me dando conta boa. Eles querem que Deus carregue eles nas costas. Mas Deus disse, eu carrego sim, mas um povo que em vez de pedir para que eu carregue eles nas costas, eu tenho um povo na terra que carrega a minha palavra nos lombos deles. Esse povo são meus sacerdotes que levam este evangelho com o testemunho deles nas costas deles. É um povo que nega-se a si mesmo, nega as modas, nega as benesses do século XX, nega os programas, nega as programações, os esportes. Esse povo nega-se a si mesmo. Toma a minha arca, que é uma cruz a cada dia, nega-se a si mesmo e me segue a todo e qualquer custo. Deus meu, amado meu, vocês percebem a diferença, irmãos? É claro, alguém pode estar dizendo do outro lado, do pregador, mas você não acha, como a música fala, que Jesus até nos carrega nas costas, porque tinha 2 pegadas na areia, depois tinha uma só, né? Tinha 3, né? Depois tinha uma só, não é assim que o poeta lá fala? Porque é Jesus nos carregando. Claro que Jesus nos carrega. Claro que Ele nos leva nos braços dEle. Sabem disso? Vejam lá na parábola, naquela parábola da ovelha desviada. Ele foi, e de que jeito que ele trouxe a ovelha? Arrastando. Ela veio arrastando, vem. Não, a Bíblia fala, ele daquela ocasião, ele pôs a ovelha dele nos ombros dele. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia que as ovelhas verdadeiras dele também colocariam a arca, a palavra dele, para transportá-la nos ombros, não com os recursos, com a informática, com as modernidades das igrejas atuais. Há um povo na terra que se doa, que se entrega, que morre por amor desta causa, para carregar no seu testemunho, na sua vida, no seu comportamento, na sua maneira de ser, negando-se a si mesmo, sendo negado, desprezado pela sociedade, frequentando ambientes como este, vivendo nos buracos, nas catacumbas de 2000 anos atrás. Mas esse povo carrega até hoje a arca com a palavra de Deus nas costas, nos ombros, nos lombos deles. Não importa se eles vão cair, se vão se arrastar, mas ele fala, tá pesada esta mensagem, irmã, tá pesado, minha irmã aí na rádio, tá pesado, você tá caindo de joelho, mas não larga da arca, segura a arca nas suas costas, pode ser o peso que for, seja o que for. Ele disse, não se engane, você não deixa o diabo te dizer, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Segura a arca com a minha palavra, leva ela até o último dia da sua vida, não deixa, não quero ela em igreja lá, em carro novo, em recursos modernos, e nisso, naquilo. Eu quero a minha palavra transportada, como os levitas carregavam ela na velha aliança, transportada nos teus ombros, no teu peso. Mas Senhor, está muito pesada esta mensagem, a carga desta arca nas minhas costas, com meu filho, com a minha situação, com isso, com aquilo, está muito pesado, Senhor. Aí ele pergunta, você quer que eu tire o peso da arca? Não, Senhor, deixa a arca nas minhas costas, somente reforça os meus ombros, Senhor, porque assim eu vou terminar a minha jornada
espada, levando o testemunho, como os cristãos do passado, doando meu sangue, sendo queimado e comido por leões, mas vou dizer, Senhor, aqui dentro da arena do século 20, aqui dentro das vitrines do século 20, os leões espirituais estão comendo os filhos dos cristãos, estão engolindo eles, mas Senhor, nós vamos ser comidos pelos leões, mas não vamos abrir mão. A tua palavra está aqui nos nossos ombros, nós levamos a tua palavra agora, porque sabemos que o Senhor nos leva nos seus ombros, logo em seguida, o Senhor nos carrega, o Senhor nos conduz, porque nós queremos viver a vida de um levita do século 21, de um coatita, exatamente no teu modelo, Senhor, exatamente da tua maneira. Senhor nosso Deus e Pai, que coisa, Senhor, isso é uma loucura, Senhor, esse evangelho da loucura que Paulo fala dele, Senhor, esse evangelho da loucura, essas parábolas, Senhor, o povo não entende, nem seus discípulos puderam entender, mas o Senhor chama o teu povo num lugar como este, em particular, fala, vem aqui filhinhos, vem aqui, eu vou mostrar para vocês, e ele fala em particular para os discípulos dele, e ele mostra para eles, então esse povo passa a ter força, passa a respirar fundo e dizer, eu vou dar mais uns passos com a arca nas minhas costas, porque dentro da arca tem a tua palavra, Senhor, eu vou levar esta palavra na minha roupa, no meu pensamento, no meu sentimento, no meu trabalho, como pedreiro, como profissional que for, como lavadeira, como passadeira, mas eu vou levar o testemunho deste evangelho nos meus ombros, até que o meu fôlego falte, Senhor. Eu não quero pedir para que leve esta palavra num carro novo, eu não quero abrir mão, me dá força, Senhor, dá força para os nossos jovens, para os nossos filhos, para os nossos pastores, para pregar esta mensagem, a mensagem dos levitas, dos coatistas do século 20, que continuam querendo levar esta palavra nas costas, carregar a tua arca até o último fôlego das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus nosso, oh Deus nosso, quanta loucura, Senhor, quanta loucura, Senhor, quanta loucura, Senhor, mas há um povo que ama essa loucura, há um povo, há mulheres por aí, Senhor, há mocinhas, Senhor, que estão se arrastando desesperadas, enfrentando os bullying, enfrentando todo tipo de miséria, por causa do peso dessa palavra, mas essas mulherzinhas insistem em dizer, às vezes o Senhor fala, quer que eu tiro a palavra, quer que eu tire a arca, elas falam, não Senhor, deixa comigo, me dá força, Senhor, me dá força para eu levar essa palavra, esta mensagem do teu profeta, até o dia final, Senhor, até o último momento, Senhor, até porque falta 1 minuto, alguns segundos para meia-noite, e o noivo está aí, está às portas, Senhor, e a virgem prudente está dizendo, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor